Por favor, subscreva e comenta. Não te esqueças de subscrever ao canal e ativar o sino para não perderes as próximas histórias. Deixa-nos um comentário com a tua primeira impressão do início. O que crês que sucederá depois? O frio véu da traição. O sangue de Marco gelou. A sua nova namorada acabava de sair do reluzente Mercedes, que avançava a passo de tartaruga pelo passeio da Avenida da Liberdade em Lisboa. Mas o mundo parou para ele nesse instante, quando, emergindo pela mesma porta de cristal, viu a mulher que havia desprezado e abandonado. Deslumbrante, poderosa e nos seus braços, um menino de caracóis castanhos. Um menino que tinha a idade exata. E junto a ela, de mão dada, caminhava Elias Lemos, um magnata multimilionário cuja só presença ofuscava o império de Marco. O passado não só havia voltado, senão que trazia um filho e uma fortuna que ele não tinha. 2 anos depois do seu divórcio, Marco levou a sua nova namorada ao seu trabalho. Viu-a sorrir, cheia de ambição, enquanto se dirigia à imponente entrada da sua agência de publicidade. Ele virou-se, pronto para seguir o seu caminho. Mas no instante em que os seus olhos se encontraram com a silhueta de Laura, a sua ex-esposa, o trânsito, os ruídos e o tempo mesmo se congelaram. Ela vestia um fato de corte impecável que gritava êxito e confiança. O homem que a acompanhava a segurava pela mão com uma intimidade protetora. E, aninhado nos seus braços, um menino observava o mundo com olhos grandes e curiosos. Um arrepio percorreu as costas de Marco. Travou de repente, ignorando a buzina irritada do carro que vinha atrás. Elias Lemos era o inconfundível magnata da logística, cuja fortuna fazia com que os milhões de Marco parecessem trocos. E o menino? O seu filho. Um fantasma do passado que se levantava para cobrar uma dívida que ele nem sequer sabia que tinha. A pergunta o golpeou com a força de um soco. O que é que eu fiz? Capítulo 1. O abandono e a promessa. A memória desse dia 2 anos atrás inundou a sua mente com a violência de uma onda. O sol da tarde banhava o sótão em Lisboa. Um cenário de paz que contrastava brutalmente com a guerra silenciosa na sua sala de estar. Laura Costa o esperava, sentada no sofá de linho branco, com as mãos entrelaçadas, numa tentativa por conter o tremor. Acabava de regressar do médico, com um pequeno envelope branco na sua mala. Dentro, a imagem difusa de um futuro. «Marco, preciso de falar contigo», disse ela. A sua voz era baixa, mas tinha uma urgência que ele preferiu ignorar. Estava de pé, junto à garrafeira, selecionando uma garrafa cara para um jantar para o qual ela não seria convidada. «Agora não, Laura. Estou ocupado». «É importante», insistiu, levantando-se. «Estou grávida». As palavras ficaram suspensas no ar. Laura o observou com o coração a palpitar numa mistura de medo e esperança. Ansiava por um sorriso, um abraço, um vislumbre do homem com quem se havia casado. Em troca, ele colocou a garrafa de vinho de novo no seu lugar, com um golpe seco e definitivo. O silêncio que se instalou foi mais cortante que qualquer palavra cruel. Quando finalmente se virou para olhá-la, o seu rosto era uma máscara de gelo. «Isto não faz parte dos meus planos neste momento». «Os nossos planos», corrigiu ela com a voz a quebrar. «Nós somos um casal, Marco». «Os casais se separam», replicou ele, caminhando em direção ao bar para servir-se de um copo de uísque. «E o nosso casamento termina aqui. Conheci outra pessoa. É jovem, ambiciosa, não tem bagagem, não há lugar para uma criança na vida que eu quero construir agora». A palavra bagagem a feriu profundamente.
o seu filho, o fruto do amor que ela cria existir, reduzido a uma carga. As peças encaixaram com uma clareza dolorosa. As cada vez mais frequentes viagens de negócios, as chamadas telefônicas sussurradas, a distância que se havia convertido num abismo intransponível. A traição já não era uma suspeita. Era a fria e dura realidade. Então é isso? Sussurrou ela, sentindo que o chão desaparecia sob os seus pés. Depois de todos estes anos, descartas-me como se eu não fosse nada? Não sejas melodramática, disse, bebendo o seu copo de um só trago. Eu não sou um monstro. Eu cuido de ti. Ficas com o apartamento. Eu dou-te uma mesada generosa. Não terás que te preocupar com dinheiro. Só me deixa em paz. Cria essa criança longe de mim. Diz que o pai morreu. Inventa uma história. A minha vida, a partir de hoje, toma outra direção. Nesse instante, em meio à dor devastadora, uma força ancestral despertou em Laura. O orgulho, a dignidade que eram a espinha dorsal da sua educação, impuseram-se ao desespero. Endireitou-se. Com o queixo erguido e os olhos agora livres de lágrimas, olhou para ele com uma intensidade que o fez recuar. Eu não quero o teu dinheiro, Marco. Não quero o teu apartamento, nem a tua mesada comprada com culpa. Não quero absolutamente nada que venha de ti. Recolheu a sua mala, onde descansava a primeira ecografia do seu bebê. Esse pequeno pedaço de papel era agora a sua única bússola. Não só estás a terminar um casamento, estás a abandonar o teu filho, e eu te prometo que um dia te arrependerás disto com cada fibra do teu ser. Ele soltou uma risada curta e desdenhosa. Boa sorte com a tua nova vida, então? Ela não lhe dedicou nenhuma palavra mais, virou-lhe as costas e caminhou em direção à porta. Cada passo era uma afirmação da sua independência. Ao cruzar esse limiar, deixou para trás não só um marido, mas uma vida de aparências, de luxo vazio e de um amor que resultou ser uma mentira. Não olhou para trás. O que achaste da decisão de Laura? Crês que o orgulho é uma força mais poderosa que a riqueza? Capítulo 2. A ascensão invisível. O seu escape foi metódico e rápido. Vendeu as joias que ele lhe havia dado, transformando símbolos de um falso amor em capital para um futuro real. Com o dinheiro, alugou um simples apartamento em Amadora, do outro lado do Rio Tejo de Lisboa. Um lugar onde o nome de Sairre, o apelido do Marco, não abria portas. Um lugar onde podia ser simplesmente Laura. O anonimato era o seu escudo. Os primeiros meses foram uma prova brutal para a sua resistência. A gravidez esteve marcada pela solidão e a incerteza. Lutou para encontrar trabalho, já que o seu impecável currículo suscitava demasiadas perguntas sobre o seu emprego recente e a sua separação de Marco. Um dia, ao passar por um grande e moderno edifício de cristal em Amadora, viu um cartaz. Procura-se pessoal para a equipa de serviços gerais. O nome na fachada era imponente: Logística Global, Lemos. A ironia era cruel, mas a necessidade era mais forte. Aqui, ninguém a conheceria. Para a equipa de limpeza, um título estrangeiro não valia mais que um par de mãos dispostas. A entrevista foi rápida e impessoal. O supervisor, um homem cansado, mas de aspecto justo, mal lhe olhou para a cara. Precisavam de alguém para cobrir o turno da noite. O trabalho era pesado, o salário mínimo, mas era um começo. Era a dignidade que procurava. Laura aceitou de imediato. Assim, a mulher que uma vez assistiu a jantares de gala e discutiu arte contemporânea em Paris, começou a usar um uniforme cinzento e a empurrar um carrinho de limpeza pelos corredores silenciosos e vazios de um império corporativo. O cheiro a desinfetante substituiu o perfume Chanel.
As suas mãos, outrora acostumadas a segurar taças de cristal, agora manejavam esfregões e panos com dolorosa eficiência. O trabalho foi a sua salvação e a sua penitência. Pelas noites, enquanto os escritórios dormiam, Laura travava uma batalha silenciosa. O esforço físico era imenso para o seu corpo em transformação. A dor de costas era constante e o esgotamento, o seu inseparável companheiro. Frequentemente, na casa de banho dos empregados, apoiava-se no lavatório, respirando profundamente, sentindo o seu filho a mover-se dentro dela e sussurrando: "Isto é por ti, tudo isto é por ti." Era uma sombra, uma presença funcional que ninguém notava. Os poucos empregados que ficavam até tarde a viam como parte do mobiliário. Para eles não tinha nome nem história, e isso era exatamente o que queria. Uma noite, enquanto limpava a sala de reuniões executiva no último piso, um piso que Laura costumava evitar, permitiu-se um momento de fraqueza. Parou em frente ao enorme janelão de cristal que oferecia uma vista impressionante do horizonte de Lisboa. Uma lágrima solitária escapou enquanto Laura continuava a limpar. Um som abafado, mas tenso, chegou através da parede da sala de conferências principal, a que chamavam o aquário, devido às suas paredes de vidro. "Inaceitável! É impossível!" rugiu uma voz masculina. O som vibrava através da porta fechada. Era raro ver movimento nesse piso tão tarde pela noite, especialmente nas suítes executivas. Ela começou a empurrar o seu carrinho, querendo só passar em silêncio e afastar-se dessa pesada energia. No momento exato em que passava pela porta de cristal fosco, esta se abriu de repente. Um homem alto, com um fato de corte impecável, mas com o cabelo despenteado e o rosto avermelhado pela fúria, apareceu na porta. Os seus olhos varreram o corredor e pousaram em Laura, não nela como pessoa, senão no seu uniforme. Era Elias Lemos, o diretor executivo, o dono de todo esse império. "Tu", disse com a voz cortante como um cristal partido. "Vem cá, derramaram água na mesa, limpa-o rápido." Não esperou uma resposta. Simplesmente se virou e voltou a entrar. Deixando a porta entreaberta, Laura, com a cabeça baixa, entrou na divisão. A atmosfera era de caos contido. Os papéis estavam espalhados sobre a imensa mesa de conferências e um copo de água derramado criava um perigo perto de um computador portátil. Elias Lemos caminhava como um leão enjaulado. "Não me importa a diferença horária, Dmitri. O prazo é amanhã de manhã. Os teus tradutores são incompetentes. Este parágrafo poderia custar-nos o contrato mais grande na história desta empresa." Atirou o telefone sobre a mesa. "Senhor, o tradutor jurado que encontramos só pode ver o documento amanhã à tarde", disse um dos diretores com a voz a tremer. "Tentamos 3 programas de tradução diferentes, mas as versões não coincidem. A cláusula 4S resulta incompreensível em todas elas. Parece ser um dialecto técnico muito específico." "Incompreensível." Elias riu, um som amargo e sem humor. "Vou dizer-lhes que é incompreensível. É incompreensível que a minha equipa executiva, com salários de 6 dígitos, não consiga resolver um problema de tradução. Estamos a falar de um contrato de 200 milhões de euros com o distribuidor de grãos mais grande da Rússia e vamos perdê-lo por um só parágrafo." Num arroubo de fúria e desespero, golpeou a mão sobre a mesa. "Eu ofereço o meu próprio salário por este mês, 1 mês do meu salário, a quem nesta sala possa traduzir este maldito documento agora, perfeitamente, para que eu possa ligar ao Dmitri e dizer-lhe o que diz." Um pesado silêncio instalou-se na divisão. Os diretores se olharam, indefesos. Era um desafio impossível.
Laura terminou de limpar a última gota de água. Devia ir-se embora, voltar à segurança do seu anonimato, mas as palavras cirílicas no papel, visíveis de onde estava, saltaram à sua vista. As leu e as entendeu. Entendeu a complexidade, o matiz técnico, o jargão legal que confundiria qualquer software. Era a sua área, era o mundo que havia deixado para trás. O seu coração palpitava com força. Era um risco gigantesco. Mas a imagem do berço vazio no seu apartamento, a recordação das suas noites dolorosas, a urgência de dar ao seu filho uma vida segura, tudo isto pesou mais que o medo. A dignidade que procurava não estava só em trabalhar arduamente, senão em usar os dons que possuía. Com o pano de limpeza ainda na mão, endireitou-se. Pela primeira vez em meses, a sua postura não era a de uma limpador curvada, senão a de Laura Costa. Eu posso traduzi-lo? A sua voz, embora baixa, cortou o silêncio como uma navalha. Todos os olhos na divisão se voltaram para ela. Primeiro, confusão. Depois, incredulidade. Elias Lemos a olhou fixamente, com as sobrancelhas franzidas, como se fosse miragem. O que é que disseste? Perguntou, o seu tom misturado com desprezo e irritação. Disse que posso traduzir o documento, senhor. Laura repetiu, a sua voz mais firme agora. Deu um passo em frente em direção à mesa. Falo russo com fluidez. Um dos diretores soltou uma risada nervosa. Senhorita, com o devido respeito, este é um documento legal complexo. Eu sei, o interrompeu ela com os olhos fixos em Elias. É um contrato de logística intermodal, especificamente sobre cláusulas de responsabilidade, de transbordo em território não garantido e sanções por falha de contentores refrigerados. A cláusula 4PC, que o software não entende, utiliza um termo arcaico do direito marítimo soviético para definir a força maior. Precisa de ser traduzido conceptualmente, não literalmente. As mandíbulas do diretor caíram. Elias Lemos agora a olhava com uma intensidade diferente. A ira nos seus olhos deu passo a um flash de assombro e curiosidade. A estudou durante um longo segundo, a mulher com o uniforme cinzento, a falar com uma autoridade que de nenhuma maneira coincidia com a sua posição. Com vacilação, mas sem outra opção, empurrou o papel sobre a mesa em direção a ela. Traduzo. Laura colocou o pano de limpeza na borda do carrinho. As suas mãos, que minutos antes estavam a esfregar o chão, recolheram o documento com uma familiaridade esquecida. Os seus olhos varreram as linhas e as palavras fluíram dela, não em português, senão em espanhol perfeito, o idioma da negociação. Não só traduziu, interpretou, explicou os matizes, contextualizou os termos, oferecendo a Elias não só o texto, senão a arma que precisava para a sua negociação. A sua tradução foi mais clara, mais precisa e mais inteligente do que qualquer máquina poderia produzir. Quando terminou, um silêncio atônito encheu a divisão. Havia decifrado o indecifrável em menos de 5 minutos. Elias pegou no seu telefone, marcou. Quando Dmitri respondeu, falou com uma calma letal, usando as palavras e conceitos exatos que Laura lhe havia fornecido. A conversação foi curta. Ao desligar, uma sorriso vitoriosa, a primeira da noite, apareceu no seu rosto. O contrato é nosso, anunciou à sala. Os diretores rebentaram em suspiros de alívio. Elias se voltou então para Laura. O assombro no seu rosto era genuíno. Quem és tu? Perguntou a sua voz agora desprovida de qualquer arrogância. Laura o olhou, o esgotamento da noite, da sua vida, misturado com uma nova e feroz determinação. Já não era uma sombra.
Sou a mulher que acaba de lhe salvar um contrato de 200 milhões de euros, disse, a sua voz tranquila e inquebrável. E me deve o salário de um mês. Compartilha a tua opinião. O que achas da coragem de Laura? Terias feito o mesmo? Deixa a tua opinião nos comentários e compartilha este vídeo com os teus amigos. Capítulo 3. O novo pacto. O eco das palavras de Laura ficou na sala de reuniões, carregado com um peso que nenhum dos assistentes esperava. Os diretores olharam para ela e para Elias, boquiabertos, a testemunhar uma inversão de poder tão repentina e completa que parecia irreal. A Limpador não só havia salvado o negócio do ano, senão que agora cobrava, sem uma pitada de vacilação. A promessa feita pelo homem mais poderoso da sala havia sido cumprida pela mulher que mais havia sido subestimada. Elias Lemos a olhou fixamente durante um longo momento, o choque inicial, dando passo a uma profunda avaliação. Viu a fadiga nos seus ombros, mas também a espinha dorsal de aço que a mantinha erguida. Viu a simplicidade do uniforme cinzento e a complexidade de um intelecto que acabava de superar a toda a sua equipa de elite. Ele, um homem acostumado ao controle absoluto, estava completamente desarmado. Uma sorriso lenta, quase imperceptível, tocou os seus lábios. Não era um sorriso de troça, senão de admiração genuína. Justo, disse, a sua voz agora tranquila e controlada. Uma promessa é uma promessa. Olhou para o seu diretor financeiro, que ainda parecia incapaz de crer no que estava a ver. Prepara a transferência, a quantidade total do meu salário bruto deste mês. Depois se voltou para Laura. O pagamento será processado amanhã de manhã. Preciso dos teus dados. Estão nos recursos humanos, respondeu Laura, a sua calma a refletir a dele. Não se permitiu sorrir nem mostrar alívio. Simplesmente o afirmou, como se concluir uma transação dessa magnitude fosse a coisa mais natural do mundo. Recolheu o seu pano de limpeza, colocou-o de novo no carrinho e, com a mesma discrição com a que entrou, virou-se para ir embora. Espera, disse Elias. Qual é o teu nome? Laura, respondeu ela sem se virar e depois desapareceu no corredor, deixando atrás um denso silêncio, cheio de perguntas sem resposta. Na manhã seguinte, Laura acordou com um som de notificação no seu velho telefone móvel. Era uma mensagem do banco. Havia-se realizado um depósito na sua conta. A quantidade era tão astronômica, tão absurdamente mais grande que qualquer coisa que possuía, que teve que olhar 2, 3 vezes para crê-lo. Era mais dinheiro do que precisaria para cuidar do seu filho durante anos. A primeira lágrima de verdadeiro alívio em muitos meses correu pelo seu rosto. Era segurança. Era um futuro. Era a prova de que a sua valentia não havia sido em vão. Mais tarde, esse mesmo dia, enquanto se preparava para outra noite de trabalho, o seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Com vacilação, respondeu. Laura! Sou Elias Lemos! O seu coração deu um pulo. Senhor Lemos, por favor, chama-me Elias. Liguei para confirmar que o pagamento se havia realizado, mas também para te fazer uma proposta. O contrato com os russos foi assinado, graças a ti, mas é complexo e terá ramificações durante meses. Preciso de alguém que entenda os matizes do seu idioma e cultura para seguir as negociações. Alguém em quem possa confiar. Gostaria de te oferecer um contrato de tradutora independente. Trabalharias diretamente comigo neste projeto. A tarifa será substancial. Laura se sentou na borda da cama, o peso da oferta caindo sobre ela. Deixar o anonimato? Trabalhar junto ao diretor executivo era um risco, mas também
Era a oportunidade de usar as suas habilidades, de ter um trabalho que não lhe destroçaria o corpo, especialmente agora, com a gravidez a avançar. Aceito, disse com a voz firme. O trato estava selado. Laura já não precisava de usar o uniforme cinzento. A partir desse dia, começou a frequentar o último piso do edifício de logística global Lemos, não como uma sombra invisível, senão como uma consultora essencial. Os mesmos diretores que a olhavam com desdém, agora a saudavam com um respeito temeroso. Elias era um chefe exigente, mas justo, e a sua curiosidade por ela era palpável. Durante as longas horas de trabalho, a analisar cláusulas e a participar em videoconferências com Moscovo, ele a observou. Deu-se conta da forma em que mudava do espanhol para o inglês e para o russo com uma fluidez impressionante. Deu-se conta da sua inteligência estratégica, a sua capacidade para antecipar problemas e a sua calma sob pressão. Essa mulher era um enigma. Onde aprendeste a falar russo assim? Perguntou um dia. Depois de uma chamada particularmente tensa, que ela dirigiu com mestria, Laura duvidou por um momento. Vivi em São Petersburgo durante 2 anos. Fiz parte do meu mestrado em Relações Internacionais lá. A revelação surpreendeu Elias. Mestrado? E estavas a limpar solos? Ela o olhou, os seus olhos a transmitirem uma história de dor que não precisava de verbalizar. A vida nos leva por caminhos inesperados. Precisava de começar do zero. Deixei tudo para trás. Queria construir a minha própria vida, com o meu próprio trabalho, com a minha própria dignidade. Gradualmente, em conversações fragmentadas entre reuniões, Elias armou o quebra-cabeças. Soube do seu primeiro nível, dos anos que viveu no estrangeiro. E, inevitavelmente, através de uma busca discreta, realizada pelo seu assistente, soube do seu casamento. Laura Sayer Reed, a ex-esposa do empresário Marcus Sayer. Um dia ele a confrontou, não com uma acusação, senão com genuína curiosidade. Estiveste casada com Marcus Sayer? Laura não se imutou. Sim, estive. O que aconteceu? Perguntou. A sua voz era suave. Ela respirou fundo, decidindo dar-lhe a parte da verdade que importava. Ele decidiu que queria uma vida diferente, com uma pessoa diferente, e eu decidi que não queria nada que viesse dele. Assim que me fui, com só o que pude levar, queria construir a minha própria vida. Não mencionou a traição. E o que é mais importante, não mencionou a gravidez. Para ela, o seu filho era o seu santuário, um assunto demasiado íntimo para ser partilhado nesse ambiente profissional. Temia o julgamento, os rumores, a possibilidade de que ele a visse como complicada, a mesma palavra que Marco havia usado para a descartar. A revelação transformou a forma em que Elias a via. A admiração que sentia pela sua competência agora se misturava com um profundo respeito pela sua força de caráter. Esta mulher não era só brilhante. Era uma sobrevivente, um fênix que havia tido a sorte de encontrar entre as cinzas. E pela primeira vez na sua vida, centrado nos negócios e nos lucros, Elias Lemos sentiu o desejo de proteger e cuidar algo muito mais valioso que um contrato multimilionário. Capítulo 4. A ameaça e o escudo. A proximidade com Elias era um bálsamo e um tormento para Laura. Trabalhar ao seu lado, sentir a sua admiração e respeito, despertou no seu coração sentimentos que cria para sempre inativos. Sim, estava a enamorar-se de Elias, mas este sentimento crescente estava acompanhado de um pânico arrepiante. Havia um segredo entre eles, um segredo que crescia visivelmente cada dia. O seu ventre, agora no seu 6º mês de gravidez, já não podia dissimular-se com blazers folgados ou vestidos de corte império. Era uma verdade física,
uma presença constante que lhe recordava a sua vulnerabilidade. Dizer-lhe o parecia impossível. Como explicar que havia ocultado algo tão fundamental? E se ele a via como desonesta? Ou, pior ainda, como um problema? Um problema com a bagagem de outro homem? O medo a paralisou. Enquanto Laura brilhava na suíte executiva, as sementes da inveja germinavam nos andares inferiores. A sua ascensão meteórica, de limpadora confidente do diretor executivo, era o tema principal nos cafés e corredores. Para muitos era um conto de fadas. Para outros, especialmente para alguns empregados que durante muito tempo haviam cobiçado uma oportunidade ou um olhar de Elias Lemos, era uma afronta. O evidente gravidez de Laura se converteu na arma perfeita para eles. Os rumores começaram como sussurros venenosos. Viste a nova protegida do chefe? Grávida? Quem é o pai? É estranho que aparecesse assim, do nada. Dizem que era limpador. Deve ter feito algo para ascender tão rápido. A narrativa maliciosa se estendeu como um rasto de pólvora, alimentada pela inveja e o ressentimento. A história se distorceu até se converter numa verdade fabricada. A misteriosa tradutora estava a usar uma gravidez de origem duvidosa para aproveitar-se do diretor executivo. Os mexericos chegaram aos ouvidos de 2 diretores mais velhos, homens que se sentiam ameaçados pela crescente influência de Laura e incômodos com a atenção que Elias lhe dedicava. Haviam como uma anomalia, uma ruptura na hierarquia da empresa. O gravidez era a desculpa perfeita para restaurar a ordem. Uma tarde, quando Elias estava numa viagem de um dia a Barcelona, Laura foi convocada a uma reunião. Ao entrar na sala, encontrou os 2 diretores com expressões sérias e calculadas. Não havia cordialidade no seu olhar. Laura, por favor, sente-se, disse um deles, o senhor Valadares, um homem de cabelo grisalho com um olhar frio. Fomos informados da sua condição. O coração de Laura deu um pulo. A minha condição, a sua gravidez, completou o outro diretor, o Sr. Dines, sem rodeios. A companhia tem políticas, já sabe, e a sua situação, francamente, se converteu num tema de distração e especulação. Como é uma trabalhadora independente, não uma empregada, não é bom para a imagem da empresa. O meu trabalho tem sido impecável, respondeu Laura, com a voz firme, apesar do tremor nas suas mãos. A minha vida pessoal não interfere com as minhas responsabilidades. Isso não é o que parece, replicou Valadares. A sua ascensão foi rápida, a sua história é nebulosa e agora, esta gravidez, precisamos de proteger a empresa e proteger o Sr. Lemos de situações embaraçosas. A ameaça era implícita. A estavam a pintar como uma caçadora de fortunas. Deram-lhe as opções, ambas cruéis. Podiam fingir que havia desaparecido ou podia assinar uma carta de renúncia voluntária, citando razões pessoais, e ir-se embora discretamente com uma pequena compensação financeira pelo seu silêncio. A humilhação a golpeou com força. Pensou em lutar, em ir a Elias e contar-lhe tudo, mas o medo a superou. O medo de que ele, ao saber da gravidez por terceiros em meio a tantos rumores, acreditasse na versão deles. O medo de ter que se justificar, de parecer fraca, de ver como a admiração nos seus olhos se convertia em pena, ou pior, desconfiança. A ferida que deixou Marco ainda era sensível, não podia suportar outro rejeito. Com a cabeça baixa e a alma em pedaços, pegou na esferográfica. Assinou a sua própria sentença, sentindo-se tão indefesa como no dia em que foi abandonada. Capítulo 5. O acerto de contas. Elias regressou no dia seguinte, ansioso por discutir os próximos passos do projeto russo com Laura.
Ao chegar ao seu andar, encontrou um estranho silêncio. A sua secretária estava vazia. "Onde está a Laura?" perguntou a sua secretária. A secretária evitou o seu olhar. "Renunciou, senhor. Ontem à tarde. Deixou esta carta." Elias pegou no envelope, incrédulo. A carta era curta, formal e impessoal. "Devido a razões pessoais, apresento a minha renúncia." Não tinha sentido. Estavam no topo de um projeto. A sua relação se aprofundava cada dia. Por que se iria assim, sem uma palavra, sem uma chamada telefônica? Ligou para o seu telemóvel. Caixa de voz. Voltou a ligar. E outra vez. Nada. Confundido e com uma má sensação no estômago, convocou Valadares e Diniz. "O que aconteceu aqui? Por que renunciou a Laura?" Os dois diretores trocaram um olhar ensaiado. "Senhor Lemos", começou Valadares com falsa solenidade. "Foi uma situação delicada. Soubemos que está grávida." Elias sentiu um soco no estômago. "Grávida? E o que é que isso tem a ver com algo?" "Bem", continuou Diniz, "ocultou-o a todo mundo, e com os rumores a circular, pensamos que se sentiu pressionada e preferiu ir-se. Não sabemos quem é o pai. Esteve casada com Marco, mas parece que tem estado envolvida com outros homens. Parece uma situação complicada." A mente de Elias começou a girar, ligando os pontos da maneira mais dolorosa possível. Ela lhe ocultou a gravidez. Ela, que lhe contou que havia sido abandonada, estava grávida de outro homem. De quem? Que homens? Um namorado secreto que nunca mencionou? Ou pior, a linha de tempo era apertada. Havia enganado o seu ex-marido, ficado grávida de outro e depois havia sido abandonada por ambos. A mulher a quem colocou num pedestal de integridade e força, de repente parecia uma mentirosa, uma manipuladora. A admiração que sentia se converteu numa amarga decepção. Sentiu-se como um tolo que quase se enamora de uma farsa bem construída. A dor da traição, embora fosse imaginada, o cegou. Não questionou a aversão dos diretores, só sentiu que a raiva e a desilusão se apoderavam dele. Num gesto de orgulho ferido, abriu a sua lista de contactos, encontrou o nome Laura e, com um dedo que lhe tremia de fúria, pressionou eliminar. A apagou do seu telefone e, com a mesma determinação, jurou a si mesmo que a apagaria da sua vida. Epílogo: o poder da verdade. A noite caiu sobre a cidade, mas para Elias a escuridão estava dentro do seu escritório. O uísque no copo não podia sufocar a amargura que sentia. Caminhava de um lado para o outro, a imagem de Laura na sua mente a fragmentar-se. A mulher brilhante e íntegra que admirava agora se fundia com a imagem de uma estranha, cheia de segredos. Pegou no telefone e ligou para o seu melhor amigo, sentindo a necessidade de desafogar-se, de deixar sair a confusão que o consumia. "Não entendo, Rodrigo", disse com a voz tensa pela frustração. "Simplesmente desapareceu. E toda na história, grávida, nunca me disse uma palavra. Sinto-me como um idiota. Estava prestes a envolver-me de verdade. E ela me estava a mentir o tempo todo. Quem é que faz isso?" Nesse preciso momento, a porta do escritório se abriu em silêncio. Era Sara, com o seu carrinho de limpeza, pronta para começar o turno da noite. Parou na porta, escutando o nome da sua amiga mencionado com tanto dor e zanga. O seu instinto foi recuar, não interferir. Mas depois viu o sofrimento no rosto do seu chefe. Um sofrimento refletido no que viu no rosto de Laura no dia anterior. E o seu leal coração não lhe permitiu ficar calada. Essa injustiça não podia prevalecer. Com uma coragem que não sabia que tinha, Sara limpou a garganta. "Com licença, Sr. Lemos." Elias se virou,
surpreendido e um pouco irritado pela interrupção. Agora não, por favor. Lamento, senhor. Não quis escutar às escondidas, disse Sara, dando um passo dentro da divisão, com as mãos a torcerem o pano de limpeza. Está a falar da Laura, e o que está a pensar está tudo mal. Laura não é uma mentirosa, continuou Sara, com a voz sufocada pela emoção. É a mulher mais forte e honesta que eu conheci. Sabe por que nunca falou da gravidez? Por medo, por vergonha. Esse bebê que está à espera é do ex-marido, o milionário que a pôs fora de casa, no mesmo dia que lhe disse que estava grávida. Abandonou-a no pior momento da sua vida. Ela veio para a Amadora, sem nada, continuou Sara, com lágrimas a correrem agora pela sua face. Rejeitou a mesada dele, porque não queria o dinheiro sujo dele. Só queria criar o seu filho com dignidade. Escondeu a barriga o máximo que pôde porque precisava desesperadamente deste trabalho. Tinha medo de ser despedida se alguém soubesse. E foi isso o que aconteceu, certo? Alguém espalhou o rumor e usaram-no para se livrarem dela aqui. Sara respirou fundo, a olhar diretamente para o homem mais poderoso da empresa. Esse dinheiro que lhe deu, o seu salário, não o gastou em luxos. Pagou o aluguer de um ano adiantado e comprou o enxoval do bebê para assegurar-se de que tivesse um teto e o básico. O salário que ganhou aqui como sua tradutora era para o dia a dia, para a comida, para as faturas. Não é uma caçadora de fortunas, é uma mãe que tenta sobreviver. Elias estava paralisado, o copo de uísque esquecido na sua mão. A imagem que os diretores pintaram, a história que a sua própria dor construiu, tudo se desmoronou. Não viu uma mentirosa, viu uma mulher aterrorizada a lutar contra o mundo sozinha, a tentar proteger-se a si mesma e ao seu filho, da mesma maneira que um animal selvagem protege as suas crias. A havia julgado com a mesma crueldade que o mundo já lhe havia infligido. A emoção o golpeou com a força de uma onda, uma mistura de vergonha, arrependimento e uma admiração ainda mais profunda que a que sentia antes. "Onde está?" perguntou com a voz rouca. "Preciso da morada dela, do seu número, por favor." Sara anotou a morada e o novo número de telefone de Laura num pedaço de papel. Elias o agarrou como se fosse um tesouro. Não esperou. Saiu do escritório, meteu-se no seu carro e conduziu pela noite, cruzando a ponte em direção à Amadora, o novo começo. Encontrou-a no seu pequeno e simples apartamento. Quando Laura abriu a porta e o viu de pé no seu hall, o seu rosto empalideceu. Estremeceu instintivamente, com uma mão a proteger o seu ventre, à espera do golpe final, a acusação, a confirmação de todos os seus medos. Mas, em lugar de raiva, os olhos de Elias estavam cheios de um profundo arrependimento. "Laura", disse com voz suave, "podemos falar? Essa noite não jantaram num restaurante caro, senão que pediram uma pizza simples que comeram na sua pequena mesa da cozinha. E ali, sob a luz tênue, Laura finalmente abriu o seu coração. Contou-lhe tudo: a traição, o cruel abandono, a solidão, o medo, a humilhação do trabalho noturno, a alegria secreta de sentir o seu filho a pontapear, o pânico ao ser confrontada pelos diretores. Não ocultou nada, sem poupar detalhes, as lágrimas finalmente se permitindo cair livremente. Elias escutou cada palavra, o seu coração a partir-se e a reconstruir-se com cada revelação. Quando ela terminou, aproximou-se da mesa e, com vacilação, cobriu a sua mão. "Eu fui um idiota, Laura. Devias ter confiado em ti, no que vi em ti, e não na versão que me contaram. Lamento imenso ter duvidado de ti,
mesmo que tenha sido só por um instante. O que te fizeram foi baixo e covarde, e não ficarás sem resposta. Mas primeiro, quero fazer as coisas bem contigo. Continuo a precisar de ti. O projeto russo precisa de ti. Quero que voltes a trabalhar para mim, mas nos teus termos, como tradutor independente à distância, a trabalhar de casa, respeitando a tua gravidez, o teu horário, o teu bem-estar, longe dos rumores, longe da política suja da empresa, só tu e eu a dirigir este projeto juntos. Laura olhou seus olhos avermelhados pelas lágrimas, mas agora a brilhar com uma nova esperança. A sua oferta não era só um trabalho, era um pedido de desculpa, era um gesto de confiança, era respeito, era ele a dizer que havia por completo a sua história, a sua dor e a sua força. E não tinha medo. Pela primeira vez desde que a sua vida se desmoronou, sentiu que podia respirar. Laura aceitou a oferta de Elias com um movimento de cabeça. As lágrimas ainda úmidas no seu rosto eram agora lágrimas de alívio, não de dor. Bem, nesse pequeno apartamento em Amadora, em meio a caixas de pizza e verdades expostas, selaram um novo pacto. Um que ia muito para além de um contrato de trabalho. Era um pacto de confiança e respeito mútuo. Crês que Sara foi a verdadeira heroína desta história ao ter a coragem de falar? Capítulo 6. O desdobramento da confiança. Os 3 meses seguintes foram um período de cura e transformação silenciosas. Trabalhando de casa, Laura floresceu. Longe dos olhares curiosos e os sussurros venenosos, dedicou-se ao seu trabalho com uma mente focada, enquanto experienciava as últimas etapas da sua gravidez, com a paz que lhe havia sido roubada. A comunicação com Elias era diária, uma mistura constante de negócios e conversas pessoais. As videoconferências sobre o contrato russo frequentemente se estendiam, transformando-se em longas conversas sobre a vida, os sonhos e os medos. Elias, por sua vez, se converteu numa presença constante e amável na sua vida. Não era invasivo, mas o seu cuidado se manifestava em pequenos gestos. Uma entrega do seu restaurante favorito quando sabia que estava cansada. Uma mensagem de texto a perguntar se precisava de algo, ou simplesmente a sua disposição para escutar. Respeitou a barreira que ela ainda mantinha ao redor do seu coração, mas com paciência e consistência a desmantelou lentamente. Quando nasceu o pequeno Arthur, um menino saudável com olhos curiosos e caracóis castanhos, Elias foi uma das primeiras pessoas a sabê-lo. Visitou-a no hospital, não como o diretor executivo de logística global Lemos, senão como um amigo. Ao segurar o bebê nos seus braços pela primeira vez, uma onda de proteção o invadiu. Um sentimento que não tinha nada a ver com a obrigação e tudo a ver com o amor. Estava a apaixonar-se não só por Laura, senão pela pequena família que ela representava. À medida que passavam os meses, a sua relação evoluiu naturalmente para o namoro. A princípio, foram discretos, mas era impossível ocultar a felicidade que ambos irradiavam. Quando a rotina de Arthur se estabeleceu e Laura encontrou uma ama de confiança, recomendada por Sara, sentiu que era o momento do seguinte passo. Elias a convidou a regressar à empresa, mas não como uma trabalhadora independente. Criou um posto para ela, diretora de Relações Internacionais, um posto executivo que coincidia com a sua capacidade e o valor que aportava à empresa. Capítulo 7. O regresso e o ajuste de contas. O regresso de Laura à logística global. Lemos foi como uma onda de choque. Entrou no edifício já não com a cabeça baixa, senão erguida, caminhando junto a Elias. A sua presença no andar executivo
Agora, como a parceira do diretor executivo e membro da junta, silenciou a alguns, mas a outros os inflamou. As críticas eram veladas, mas afiadas. Acendeu-a porque se deita com ela. Que homem sério aceita uma mulher com o filho de outro homem? Os mesmos diretores que a haviam sabotado, Valadares e Dines, a quem Elias havia degradado depois de descobrir a verdade, agora lideravam a campanha de difamação silenciosa. Elias era consciente de cada rumor e cada olhar de soslaio, mas a sua indiferença era a sua maior arma. Numa reunião geral, se assegurou de apresentar formalmente a Laura, não só como a nova diretora, senão como a sua parceira. Muitos de vocês conheceram a Laura em diferentes circunstâncias, lhes disse a equipa, a sua voz a ressoar com autoridade. Mas hoje quero que a conheçam por quem é, a profissional mais competente que encontrei, e a mulher que me orgulha ter ao meu lado. Pegou-lhe na mão, o gesto público silenciando a maioria dos críticos. Não lhe importava o seu passado ou a origem do seu filho. Lhe importava a mulher de força inquebrável que era. Reclamou-a com orgulho, e o seu orgulho se converteu no seu escudo. Para Laura, sentar-se nessa mesa executiva, no mesmo andar onde uma vez esfregou os solos, foi a validação final da sua viagem. Já não era invisível, era vista, respeitada e amada. Não apesar da sua história, senão por causa dela. À medida que passavam os anos, o pó assentou, as feridas sararam e o amor entre Laura e Elias se aprofundou. Solidificado pelo respeito mútuo e a alegria de criar o pequeno Arthur, que se converteu num menino feliz e amado, foi numa quinta-feira à tarde, quase 3 anos depois desse regresso triunfal, que o passado e o presente chocaram de maneira espetacular. A cena era a personificação mesma do êxito de Laura. Saía da porta principal da logística global Lemos, a rir de algo que Elias lhe estava a dizer ao seu lado. Ele a segurava pela cintura com afeto protetor enquanto ela acomodava o pequeno Arthur, agora um menino de quase 3 anos, nos seus braços, que balbuciava animadamente. Laura estava radiante, a imagem de uma mulher realizada e poderosa. E foi nesse momento exato que Marco Costa, a estacionar o seu Mercedes para deixar a sua nova namorada na agência de publicidade, no mesmo edifício, viu a cena. Congelou. O sangue lhe drenou da cara enquanto via passar o fantasma do seu maior erro, a poucos metros do seu carro. A mulher que descartou, próspera. O homem ao seu lado, um multimilionário a quem invejava em segredo. E o menino que abandonou antes que nascesse. Laura passou ao seu lado com o olhar fixo na sua família, no seu futuro, e nem sequer o notou. Para ela, ele era só parte do cenário. Para ele, nesse momento, ela era um terremoto que abalava os alicerces mesmos da sua vida, cuidadosamente construída. Capítulo 8. O preço do arrependimento. O choque inicial deu passo a uma obsessão febril. A imagem de Laura, Elias e, o mais importante, o menino, não saía da mente de Marco. Precisava de saber. Depois de umas poucas chamadas a velhos contatos mútuos, conseguiu obter o número de Laura. Ela ignorou a primeira chamada. A segunda também. Na terceira, ela respondeu com a voz fria e profissional. Laura, sou Marco. Um silêncio do outro lado da linha. O que queres, Marco? Eu vi-te, disse ele. A sua voz era apressada. Hoje, em frente ao edifício, estavas com um menino. Preciso de saber, Laura. Quem é esse menino? Não creio que seja assunto teu, respondeu ela. Prepara-te para desligar, por favor. Quase suplico a desesperação a filtrar-se na sua voz. A idade dele é a idade correta. É o meu filho.
Laura respirou fundo, reunindo toda a sua força. Não lhe daria a satisfação do drama, só a verdade, crua e simples. Sim, Marco, chama-se Arthur. Arthur. E sim, é o teu filho. O silêncio do outro lado era a confirmação do impacto. Nos dias que se seguiram, Marco começou uma campanha desesperada para se aproximar. Ligou, enviou mensagens, apresentou-se sem aviso prévio no vestíbulo do seu edifício, com presentes caros para Arthur, oferecendo dinheiro, uma mesada, tudo o que ela havia rejeitado uma vez. Laura, com a calma de quem já ganhou a guerra, falou com Elias e tomou uma decisão. Permitiria que Marco conhecesse o seu filho, não por ele, senão por Arthur, que algum dia teria direito a conhecer o seu pai biológico. A reunião foi programada num parque, território neutro. Marco chegou ansioso, com o coração a palpitar com força. Viu Arthur a correr sobre a relva e os seus olhos se encheram de lágrimas. Tentou abraçar Laura, mas ela se afastou, o seu corpo rígido. "É lindo!" balbuciou Marco, entregando um enorme urso de pelúcia ao menino que o olhou com suspeita. "Sim, é!" anuiu Laura, com a voz desprovida de qualquer emoção. Tentou justificar-se, falou de arrependimento, de não saber o que estava a fazer. Laura escutou em silêncio. Quando ele terminou, ela o olhou com olhos firmes e proferiu as palavras que o perseguiriam para sempre. "Precisas de entender uma coisa, Marco. Não perdeste uma relação, perdeste uma família." Marco olhou para o pequeno Arthur, que agora brincava perto com Elias, quem observava a cena de uma distância respeitosa, pronto para intervir se fosse necessário. Nesse instante, Marco viu tudo o que havia deitado fora. "Posso arranjar isto?" suplicou Marco, com a voz sufocada, o seu orgulho destroçado em 1000 pedaços. "Podemos voltar a ser uma família. Eu amo-te, Laura." Laura o observou, e pela primeira vez não sentiu nem dor nem raiva, só uma espécie de triste compaixão pelo homem que era. Negou com a cabeça lentamente a decisão nos seus olhos tão sólida como uma rocha. "Tu não me amas, Marco. Amas a ideia do que perdeste. Me abandonaste no pior momento da minha vida, carregando o teu filho. Elias me encontrou no meu ponto mais baixo. Viu-me quando era invisível para o resto do mundo. Me recolheu e me mostrou o que eram o verdadeiro respeito e o amor, sem pedir absolutamente nada em troca. Pelo bem de Arthur, podemos ser civilizados. Tu mereces conhecer o teu pai biológico, mas isso é tudo. O meu coração, a minha família, já tem um lugar, e não é contigo." Marco finalmente se sentiu derrotado. Viu como Laura caminhava em direção a Elias, quem a envolvia nos seus braços e lhe beijava o topo da cabeça. Juntos, os três se afastaram, uma família completa e inconfundível, deixando Marco sozinho no parque, com os fantasmas das suas escolhas. A pergunta em aberto. Marco ficou com uma porta aberta para a vida do seu filho, mas só como uma figura supervisionada e secundária. Pode Marco aceitar o seu novo papel marginal e converter-se num coprogenitor decente? Ou o seu orgulho ferido e a sua obsessão pela família que perdeu ressurgirão para ameaçar a frágil paz que Laura e Elias construíram? Capítulo 9. A prova da coparentalidade. Um mês depois da confrontação no parque, Marco Costa viu-se obrigado a enfrentar a dura realidade. O seu acesso ao seu filho, Arthur, estava inteiramente à discrição de Laura, e o seu próprio orgulho era uma carga que ela se negava a levar. O horário de visitas era estrito, umas poucas horas supervisionadas, cada sábado de manhã, num centro para crianças, com Laura sempre presente ou ao alcance imediato.
Não era a família que Marco ansiava desesperadamente. Era uma conexão estéril e regulada. A maior prova de Marco não foi o dinheiro, senão a humildade. As primeiras reuniões foram agonizantes. Marco trouxe brinquedos caros e de grande tamanho, um carro elétrico em miniatura, um drone, tentativas de comprar o tempo perdido, tudo o qual Laura vetou com calma, citando a necessidade de normalidade. Arthur precisa de livros e estabilidade, Marco, não de uma compensação pela tua culpa, disse ela categoricamente certa manhã. O peluche de grande tamanho que Marco trouxe para o menino, ela o revisou cuidadosamente à procura de riscos de asfixia, e a sua raiva se incubou sob a superfície. Estava acostumado a dirigir salas de reuniões, não a ser vigiado pela mulher a quem havia descartado. Queria culpar Elias Lemos, o tranquilo multimilionário que agora ocupava o centro da sua antiga vida. Mas Elias permaneceu invisível, a sua presença um escudo silencioso e formidável ao redor de Laura e Arthur. O ponto de ruptura chegou quando Marco soube que Arthur chamava Elias Eli, um termo de carinho para Papai Elias, um pequeno detalhe íntimo que rasgou a compostura cuidadosamente controlada de Marco. Durante uma visita supervisionada, Marco perdeu o controlo. "Eu sou o teu pai, Arthur. Sou o teu sangue", insistiu, agarrando o braço do menino com demasiada força. Arthur, assustado, imediatamente desatou a chorar, procurando instintivamente Laura. A voz de Laura foi como o gelo. "É suficiente. A visita terminou." Recolheu o menino que soluçava, os seus olhos a arder com uma calma aterradora. "Escolheste o título de pai biológico, Marco, mas o título de pai ganha-se com anos de presença e amor. Acabas de perder os teus direitos de visita para o próximo mês." A consequência foi imediata. As chamadas e correios eletrônicos de Marco a Laura ficaram sem resposta. Enfrentou a consequência final, a exclusão total da vida do seu filho. Uma solidão que ele mesmo havia criado por completo. Capítulo 10. O caminho da aceitação. Em frente à ameaça de exclusão permanente, algo finalmente se partiu dentro de Marco, a sua arrogância. Não ligou para o seu advogado. Ligou para o seu único contacto restante, um antigo colega que havia testemunhado a sua queda. Procurou terapia, não para manipular o sistema, senão para confrontar o medo e o direito profundamente enraizados que haviam arruinado a sua vida. Um mês depois, contactou Laura com uma só carta humilde, escrita à mão. "Eu estava errado. Peço desculpas pelo meu comportamento. Respeitarei os teus limites e regras. Não trarei presentes nem pressionarei Arthur. Concentrar-me-ei só em ser uma figura de tio amável e segura durante o tempo limitado que me permitas. Entendo que tenho que recuperar a tua confiança e aceito que pode levar anos." O sábado seguinte, Marco chegou ao centro sozinho. Trouxe um livro sobre construção, um tema que sabia que Arthur adorava. Falou em voz baixa, concentrando-se por completo nos interesses do menino. Não mencionou o papai, não fez perguntas sobre Elias. Era simplesmente Marco, o homem tranquilo e seguro, que lia histórias. Laura o observou. Os seus olhos vigilantes, mas observadores. Viu uma mudança genuína. Viu um homem a lutar contra o homem que costumava ser. A visita se reiniciou lentamente. Arthur, naturalmente resistente, começou a esperar com ansiedade ver Marco. Ainda chamava Elias Eli, mas aceitou a simples presença de Marco. A dinâmica se estabeleceu numa paz tensa e cautelosa. Laura manteve a distância, concentrando-se na sua carreira e na sua família com Elias. Marco aceitou o seu novo papel, mínimo. A sua presença, um testemunho da sua dolorosa aceitação. A pergunta sobre o seu futuro segue sendo:
Pode Marco continuar a escolher a humildade sobre o seu orgulho ferido? Ou a proximidade à vida que perdeu, o amor entre Laura e Elias, finalmente o consumirá? E para Laura e Elias, a estabilidade que construíram foi provada o suficiente como para mover a sua relação das divisões separadas a um compromisso como marido e mulher? Capítulo 11. O cruzamento do limiar. A paz cautelosa estabelecida pela rotina de visitas permitiu a Laura e Elias finalmente dirigir a sua atenção para dentro. Durante meses, o seu vínculo havia se definido por um propósito partilhado: proteger Arthur e construir um futuro estável. Eram uma equipa inquebrável, mas ainda dormiam em alas separadas do sótão. Certa noite de sábado, depois da visita de Marco, Arthur estava deitado na cama, a sonhar pacificamente. Laura encontrou Elias na biblioteca, um espaço que raramente usavam para trabalhar, reservando-o para conversas profundas. Elias levantou o olhar de um livro. A sua expressão aberta e paciente. "Está a dormir?" sussurrou. "Parecia feliz hoje", assinalou Elias, fechando o livro. "Marco finalmente está a aprender?" "Está", anuiu Laura com a voz cansada. "Mas cada visita segue sendo um desgaste emocional. Recorda-me quanto tempo estive sozinha e quanto lutei para chegar aqui." Elias levantou-se, caminhando em direção a ela. "Já não tens que lutar, Laura, nem sozinha e certamente não comigo." Pegou-lhe nas mãos, suavemente. "Construímos algo real, algo que resistiu a um terremoto e um furacão. Demonstramos que somos companheiros para a vida, para o compromisso e para o caos, mas não nos demos uma oportunidade." A pergunta não formulada flutuava entre eles. Laura sabia o que ele estava a perguntar. Não se tratava de apressar-se. Se tratava de reconhecer a sua realidade. "Eu amo-te, Elias", confessou. As palavras ao mesmo tempo aterrorizadoras e libertadoras. "Mas tenho medo de trazer os escombros do meu passado para o teu futuro. Tenho medo de só ser boa para ser uma lutadora forte e solteira." Elias sorriu, uma expressão calorosa e tranquilizadora. "Essa lutadora forte e solteira é a mulher de quem me enamorei. E escombros? Limpamos os escombros juntos. Isso é o que é a verdadeira companhia." Ele não se apressou, simplesmente a segurou com o olhar a convidá-la. Essa noite, pela primeira vez desde que se mudaram para a nova casa, Laura não regressou à sua própria divisão. Cruzou o limiar em direção à vida de Elias, não por necessidade ou medo, senão por escolha, selando o seu vínculo com a promessa de um futuro real, já não definido por alas separadas ou traições passadas. Capítulo 12. A proposta tranquila. 6 meses depois, a vida havia se instalado num ritmo de intimidade sem esforço. Laura prosperou como diretora de relações internacionais, equilibrando a sua exigente carreira com a vida familiar. Ela e Elias funcionavam como uma verdadeira unidade. A sua cama partilhada um testemunho do facto de que finalmente estavam em casa. A estabilidade que haviam criado era palpável e se refletia no caráter alegre e seguro de Arthur. Marco, ao observar a calma, aceitou que a família que havia perdido era agora a família segura a que pertencia o seu filho. O dia do 5º aniversário de Arthur, Elias não planeou um grande gesto. Esperou até que estivessem no pequeno parque comunitário, onde frequentemente levavam Arthur. Arthur estava absorto num jogo. Elias se voltou para Laura, que olhava para o seu filho com puro amor. Não tirou um ostensivo anel de diamantes. Em vez disso, meteu a mão no bolso da sua blazer e tirou um antigo medalhão de prata. Simples, elegante e gasto. "Sei que não precisamos de um pedaço de papel para ser uma família", disse, com a voz rouca pela emoção.
Mas este medalhão pertenceu à minha avó. Usava-o todos os dias como um recordatório de que os maiores tesouros da vida são os que tu constróis, não os que herdas. Abriu. Dentro de um lado havia uma pequena foto de Arthur. O outro lado estava vazio. Quero que tenhas a chave do nosso futuro, Laura Costa, e quero passar o resto da minha vida conquistando o direito de encher o outro lado deste medalhão com uma foto tua, a minha esposa. Casarias comigo? Casarias. Os olhos de Laura se encheram de lágrimas, não de dor, senão de uma alegria avassaladora. A mulher que havia sido descartada por ter bagagem se limitava a propor casamento com um símbolo de família e confiança duradouras. Sim, Elias, 1000 vezes sim. Celebraram-no em silêncio, só os três. Mais tarde, essa noite, o casamento, quando chegou, foi pequeno, íntimo, e celebrou-se no mesmo parque onde Elias lhe propôs casamento, com Arthur a servir com orgulho, como o portador do anel. Epílogo. A peça final. Anos mais tarde, Laura Costa Lemos foi celebrada não só como uma executiva bem-sucedida, senão como uma líder visionária que infundiu ao mundo corporativo um propósito ético. A sua empresa, sob a sua direção, se converteu num modelo de responsabilidade social e ambiental. Marco Costa nunca recuperou por completo o seu antigo status, mas encontrou uma vida modesta e funcional. As suas visitas com Arthur se fizeram menos frequentes, mas mais genuínas, centradas unicamente no bem-estar do menino. Aceitou que era o pai biológico, nada mais, e já não era uma ameaça para a paz. Arthur, agora um homem jovem, cresceu conhecendo duas verdades. Foi amado ferozmente pelos pais que o criaram, Laura e Elias, e foi o produto de um erro passado de Marco, que, ironicamente, conduziu à bela vida que agora tinha. A família estava completa. A força tranquila forjada nas sombras não só havia levado a um triunfo pessoal, senão que também havia construído um império definido pela integridade e o amor incondicional. A mulher que uma vez pensou que era uma carga, havia se convertido na base mesma de tudo o que realmente importava. Compartilha as tuas reflexões. Esperamos que tenhas gostado desta história. Se assim for, dá like ao vídeo e compartilha-o com os teus amigos. E diz-nos nos comentários qual é a lição mais grande que levas da história de Laura.